Olá, amigo empreendedor, amigo empresário, estamos aqui na Formakes Produções, um estúdio aqui na Barra da Tijuca, gravando mais um episódio do Connect Work. E por isso eu quero te agradecer, seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, aqui embaixo ó, você pode fazer a sua inscrição, inscreva-se, marca o sininho também para estar recebendo as notificações e toda semana, rigorosamente toda semana, você vai estar recebendo um conteúdo fantástico que não sou eu que vou entregar, mas o nosso convidado. Cada semana um convidado que vai trazer dicas, vai trazer insights, vai contar a sua história, histórias que com certeza são de sucesso, mas também tiveram aquelas lombadas da vida, aqueles desafios que fazem a gente aprender demais. Então, fica conectado aí que hoje vai ser mais um dia assim. E um dia muito especial. Um dia especial que eu trouxe hoje um camarada que ele tem algumas formações bacanas. Eu nunca trouxe aqui, por exemplo, um teólogo. E hoje o camarada é teólogo. Mas ele também é mentor. E mais do que isso, ele é estrategista digital. E eu estou falando de uma pessoa incrível que eu conheci através do mundo aí do networking, do treinamento, né? Mando aqui um abraço para o meu amigo Rodolfo Santos, né? Que ele foi através dele que eu conheci essa pessoa especial que eu estou falando, que é o Juanito Santos. Juanito, vamos dar um brinde aqui. Com certeza. Seja bem-vindo ao Connect Work. Estamos aqui com a nossa água e, cara, muito obrigado. Prazer aí ter você aqui conosco. Participando do podcast Connect Work e desde já eu te agradeço aí. O prazer é todo meu, Anderson. Você é uma pessoa muito especial, que me conectei de primeira ali, né? Gostei. A voz mais bonita do Brasil, gente. É esse cara. Esse cara tem uma voz de locutor potente. O cara, eu tenho certeza que vai ser uma voz aí que vai influenciar uma multidão. Isso aqui é só mais uma das coisas que Deus vai fazer na tua vida para acelerar e abençoar muitas outras. Isso é só o começo. Fantástico, fantástico. Obrigado, Juanito. Então, amigo, aproveita aí agora, compartilha o nosso podcast de hoje. Chama aí o pessoal para dentro da sua sala, compartilha pelo WhatsApp para mais pessoas virem para cá, que o papo de hoje vai ser incrível. E a nossa linha aqui do bate-papo hoje, né, Juanito? A gente já pode começar a falar. Eu quero conhecer mais da sua história, cara. Você nunca me falou da sua história, hoje você vai ter que contar um pouco da sua história, mas eu quero dizer para você que está aí nos assistindo que hoje, se você quer entender de como transformar aí o seu conhecimento em negócio, monetizar isso e vender isso no digital, fica ligado que é isso que o Juanito vai estar trazendo aí já já. Juanito, você é do Rio mesmo? Daqui do Rio? Sou carioca da Gema aí, mas minha mãe nordestina, né? Meu pai carioca, lá minha mãe do Rio Grande do Norte. Show. Mas carioca, é uma mistura. Eu acho que é difícil, aí, né? É difícil não ter um sangue nordestino hoje. Sim, sim. Eu sou uma mistura de português com carioca. Mas o brasileiro é isso, né? Sim, é uma raça mistura. Tem índio, né? tem tudo, né? Tem tudo, né? Tem tudo. Você, e talvez pelo Nordeste, o nordestino ele tem muito, em algumas cidades, né? Por exemplo, Maranhão, a minha sogra, que já faleceu, ela parecia uma índia. Né? Tinha aquele cabelo lisinho e tal. Então tem partes do Maranhão que traz essa ascendência, descendência indígena ainda, né? Muito fantástico. Legal, muito legal. E você pegou então essa diversidade, essa mistura, né? Com certeza. Essa simpatia dos nordestinos, né? Que geralmente são muito simpáticos. Carioca também. Então juntou os dois. Pronto. Aí formou, né? Simpatia em pessoa, né? Aí é isso. Mas influenciado, meu pai era pastor também. Eu perdi meu pai com 9 anos de idade, né? Vítima da violência do Rio de Janeiro, infelizmente. Nossa. Mas eu aprendi muito e eu acho que Deus não permita que nada aconteça sem um propósito, né? Então, aquilo ali, eu sou o filho mais velho de mais 2 irmãos, então me fez com que eu tivesse que tomar uma postura desde cedo, de homem da casa, então trabalhei mais cedo. Não comecei a trabalhar tão cedo que minha mãe, ela sempre é professora, concursado público, funcionária pública, então ela começou a trabalhar em 3 escolas na época para sustentar a casa. A gente acabou tendo que comer na casa da minha avó, né? Porque minha mãe ficava longe, a gente chegava do colégio e ficava com minha avó, então foi criado também boa parte pela avó ali. E foi uma infância um pouco difícil assim nesse sentido, mas nunca tivemos nada que faltasse em casa, porque minha mãe sempre batalhou bastante
quando meu pai faleceu, e ali eu tive que já acordar para a vida, né? Então já comecei a fazer meu estágio na UFRJ, na época eu fazia técnico de informática e comecei a fazer ali trabalhando na Copiad UFRJ, não sei se tu conhece, Sim. É bastante conhecida ali, e ali eu comecei a ter minhas primeiras experiências de trabalho, e eu fui crescendo, depois fiz faculdade, e vai perguntando aí que senão eu vou falar muito aqui. É incrível já o início da sua fala aí, falando da sua mãe, né? As mulheres são incríveis, né? Sim, As sim. mulheres são incríveis, mesmo diante de uma fatalidade, Sim. né? A perda do esposo, do seu pai, se virou nos 30. 3 né? filhos para 3 sustentar. filhos. Mãe, né? te amo. Ainda assim, qual é o nome dela? Iranilba. Iranilba. É. Dona Iranilda, obrigado aí por ter feito e criado, né, uma pessoa tão especial como o Reanito. Parabéns aí por tudo que você fez e que você representa a mulher brasileira, a mulher carioca, a mulher Verdade. que tem os desafios aí do dia a dia, né? A gente teve até uma temporada aqui no podcast que a gente falou de mulheres e entrevistamos mulheres, né? Pô, legal. E aí é muito bacana ver a superação, porque elas são mães, são pais na ausência do pai, né? São as provedoras com o trabalho. Com certeza. Que no passado elas eram cerceadas desse direito e hoje elas superam a gente em muitas coisas, né? E enfim, são fantásticas. Então, um beijão a vocês, mulheres, né? Vocês são demais, né? E aí, Ronito, como é que foi o início, então, da sua jornada profissional? Então, aí, cara? A teologia foi a primeira foi formação em Direito. Dali eu comecei a... Rapaz, você ainda é advogado? Não, então, não sou advogado, sou bacharel em Direito. Sim. Não quis seguir a carreira, mas assim, fiz a formação, me formei, fui bacharel. E logo em seguida eu fiz Teologia, porque eu era muito influenciado também pelo meu pai, que era pastor. Sim. E meu pai também era agente penitenciário também, então tinha 2 funções ali, né? E ali eu decidi também, porque eu tinha esse chamado dentro de mim, sempre liderei desde criança, desde meus 18 anos, liderava os jovens na igreja, sempre fui muito em volta, e eu falo que a igreja, Anderson, é um epicentro de muitos talentos, porque ali foi onde eu perdi minha timidez, onde eu aprendi a falar em público, onde eu aprendi a cantar, tocar. Então a igreja forma muitos talentos, tanto é que muitos cantores famosos aí que tu vê americanos começaram na igreja, Beyoncé, Katy Perry e tantos outros. Então a igreja me ajudou muito em vários, como posso dizer, um despertar meu para talentos que eu não sabia que tinha. É uma escola. Sim, uma escola de tu tudo, aprende né? muito. De oratória, de com certeza, postura, e é o melhor lugar para tu praticar ali. Liderança. Disciplina, liderança. Né? Então, cuidado com os outros, gestão emocional, gestão de equipe. Então, eu aprendi muito ali. E ali eu fiz formação em teologia no Seminário Batista do Sul, que é um seminário conceituado no Brasil. E ali eu me encontrei. E aí eu fazia um trabalho, virei pastor de igreja VIP, mando um abraço pessoal lá, aos meus 28 anos, me tornei um pastor presidente ali da igreja. Caramba, bem novo, né? Bem novo. Charles Spurgeon começou na cidade aí também, Charles Spurgeon, o príncipe do pastor americano, inglês, né? Mas o que aconteceu? Dali eu estava trabalhando no escritório de advocacia, mas eu não me via ali. Eu trabalhava de 9 às 6 da noite ali, e às vezes passava da hora, mas sabe aquela função que você está trabalhando e você fala, cara, não é isso aqui que eu me vejo nos próximos 10 anos. E aquilo me deixava infeliz, me deixava mal. Alinhado com o propósito, não estava alinhado com o meu propósito, porque eu sempre gostei de pessoas. Então, ficar na frente do computador, ali digitando, sem poder ter contato com pessoas, me matava por dentro. E ali eu vi que aquilo não estava batendo. E ali, quando a minha esposa engravidou e minha filha ia nascer, aquilo ali bateu mais ainda. Então, quando minha filha nasceu e eu não podia estar ali nos primeiros momentos, eu falei, cara, eu ficava pensando comigo, eu não vou ver ela dar os primeiros passos, de repente as primeiras palavras, quantos momentos importantes eu vou perder da minha filha. E então, aquela coisa de transporte público, lotado, pegando para ir trabalhar no centro, voltar, eu falei, cara, eu não quero mais isso. E ali eu decidi tomar uma decisão, foi redundante, mas corta, tô brincando. E isso lá no centro do Rio, né? Sim, no centro do Rio, todo esse deslocamento. Você mora aqui na região da... Moro agora aqui, mas eu morava na Pavuna na época. Eu morava na Pavuna e hoje eu estou na Barra Olímpica. Mas como foi a decisão? Eu cheguei para minha esposa e falei, vou pedir demissão do meu emprego. Claro que ela foi totalmente contrária a isso, porque era o salário que a gente tinha ali, era o meu trabalho, eu ganhava o salário mínimo ali, né? Era muito pouco para a época, a gente vivia à base de frango, contava moedas lá no mercado para saber o que ia dar, que não dá, porque eu sempre fui mantenedor da casa e na época ela não trabalhava.
E ela falou, a gente vai morrer de fome, não vai dar certo. Mas assim, eu entendo também, eu vejo que muitos empreendedores têm essa dor, às vezes a mulher não entender, mas eu entendo o porquê ela foi contrária, assim também como meus familiares, parentes foram contrários, porque a mulher tem muito essa questão da segurança, né? Sim, sim. Então ela pensou na nossa filha. Cara, se tu sair, a gente vai morrer de fome, vai dar ruim. Tem muito a ver também com a cultura no Brasil, né, cara? Sim. O empreendedorismo, ainda hoje, ele não é incentivado. Não. Né? Na pandemia para cá, com desemprego, muita gente se tornou empreendedor pela necessidade. Né? Com a chegada do MEI, né, do microempreendedor individual, isso também deu uma melhorada, mas ainda não é incentivado. Tanto não. Agora tem algumas escolas particulares que você tem na grade curricular ou extracurricular matéria de empreendedorismo. Mas numa escola pública, por exemplo, ou escolas mais tradicionais, você não tem isso. Não fala, o que é um erro. A cultura brasileira é o quê? É você estudar para ser funcionário, para você trabalhar a vida toda para alguém. Isso. Né? Essa é a cultura, né? Então é o desafio. E eu não me vi ali, então tomei a decisão, todo mundo foi contra, mas eu falei, cara, que tipo de pai eu vou ser se eu não lutar por aquilo que acredito? Que tipo de exemplo eu vou estar dando para minha filha? Falar, filha, papai trabalhou a vida dele toda no emprego que ele não gostava, porque eu tinha que te sustentar. Isso é forte. E eu fui um covarde e eu quero te ensinar que você tem que trabalhar naquilo que você não gosta e manter a tua família, porque isso é a vida, essa é a realidade. E eu não queria isso. Eu falei, que tipo de pai você se eu não tomar essa coragem? Então eu quero ser o tipo de pai que minha filha vai olhar para mim e falar, cara, meu pai pediu demissão, se arriscou, empreendeu e olha só onde ele chegou, olha só onde a gente está. Então vale a pena lutar pelos nossos sonhos. Então eu queria dar essa motivação para minha filha. Eu falei, cara, eu quero ser um exemplo, minha filha, de alguém que luta pelos sonhos, que acredita em Deus, que tem o melhor para nós. Então eu não poderia ser um covarde nessa hora. Cara, isso é forte demais e eu tenho certeza que está falando com muitos de vocês aí que estão nos assistindo. Eu também já tive nessa situação, porque as oportunidades às vezes não batem a nossa porta, né? E você se agarra naquele bote salva-vida que é o que aparece. Tudo bem, em determinados momentos da vida isso pode acontecer e você tem que se agarrar naquilo que surgiu ali. Agora, não dá para viver assim a vida toda, né? E o Juanito, ele foi mais fundo ainda, né? Que exemplo você está dando para a sua descendência, né? Para as pessoas que estão ali que você ama. Então, amigo, cara, já tem dica aí fantástica para você. Se você está insatisfeito com o que você está fazendo hoje, não larga, também não faça loucura de jogar pro alto. Pô, estou insatisfeito, vou fazer que nem o Juanito, vou pedir demissão, estou indo embora. Isso foi um projeto. Isso foi um passo a passo. Vou explicar. Né? Não é assim que funciona. Mas você precisa começar a pensar em qual é o seu propósito. Né? Primeira coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte. Não espere a oportunidade perfeita. Não espere as condições perfeitas. Crie você. Porque isso está na arte do empreendedorismo. Que não vai existir o momento perfeito. Não existe. Isso aí é teoria da carochinha. É igual casamento. Se você esperar o momento perfeito, você nunca vai casar. É igual filhos também. Se você esperar o momento perfeito para ter filho, você nunca vai ter filho. Mas quando teu filho, a tua esposa chega e fala, tô grávida, tu vai dar um jeito. Sim, vai se ver. Tu vai correr atrás. Se tu falar, cara, e meus amigos falavam isso pra mim, eu duvidava, marca a data do casamento que vai tudo certo. Tu vai, tá maluco, não vai dar certo. E realmente, tu marca a data do casamento, parece que tudo começa a cooperar. Então parece que é andar pela fé, né? Você dá o passo que Deus vai mostrar o degrau ali. Mas o que eu quero dizer? Eu também não tomei essa decisão como pai, como marido. Eu não podia também tomar uma decisão louca de pedir simplesmente a demissão, me arriscar. O que eu fiz? Como essa dor já era constante e eu não queria viver aquela vida, eu comecei a guardar uma parte do meu dinheiro. Então eu fiquei ali, trabalhei um ano ou um pouco mais. Não me lembro quanto tempo eu fiquei, uns 2 anos ali, mas eu juntava uma parte do dinheiro. Porque eu já sabia que eu tinha que tomar essa decisão, então me preparei o terreno para isso. Então eu juntei um dinheiro que basicamente já ia pagar uns 6 meses de aluguel ali. Olha. Então antes de tomar essa decisão, de tomar a demissão, eu me assegurei que eu teria mantido ali a minha casa uns 6 meses. Porque no ruim, o que acontece? Eu volto. Isso é um princípio básico de educação financeira, né? Sim. De você ter pelo menos ali o suficiente para você se manter durante 6 meses, né? E foi aonde muita gente quebrou na pandemia. Né? Porque como é que... Ninguém tinha uma economia para tanto tempo e de repente fica 1 ano, 6 meses, 8 meses, cara. Ficamos lá, quase 2 anos. Então eu tomei essa decisão, guardei dinheiro, então eu já tinha um dinheiro ali guardado
para me trabalhar e me dedicar durante os 6 meses ali. E se não desse certo, o que acontece? Tu volta pro mercado de trabalho, volta a trabalhar para os outros de boa. Mas eu sabia que aquilo não era para mim. De repente, se você é o teu caso, prepare o terreno para que você realize seus sonhos. E ali, graças a Deus, eu pedi a demissão, mas eu vi... Gente, tem um termo que se chama intraempreendedorismo. Com certeza já deve ter sido falado aqui. Empreendedorismo, e tem o intraempreendedorismo. O que é o intraempreendedorismo? É você ver possibilidades dentro do seu trabalho ali que não estão sendo atendidas. Então, no escritório, eu sempre fui muito bom com a questão da tecnologia, do redes sociais, Instagram, de falar em público. E o que eu reparei? Que era uma dor dos advogados que estavam lá, não ter uma rede social, não ter um marketing. E eu sempre gostei muito dessa parte. Então eu falei, opa, tem um negócio aqui. E que é uma dor dessa turma até hoje, né? Muito. Até porque o advogado, ele tem aquele... Não é um bloqueio, resistência. Não, mas eu quero falar de como a OAB encara, né? Sim, porque existe também. Estatuto da OAB. Existe um estatuto, né, para eles que nem tudo eles podem falar. Não é uma venda muito escancarada, muito aberta. Não pode. Tem que entregar conteúdo. E através disso você... Isso aí. Tá sabendo, né? Advogado. Mas então, gente, eu vi essa necessidade que tinha ali. Então eu pedi demissão. Mas eu falei, poxa, eu vejo que vocês têm essa dor aqui e eu posso ajudar porque eu sou bom nisso. Então, como eu já tinha uma amizade grande ali com eles, porque eu estava algum tempo já com eles, eu falei, eu posso ajudar, vou te mostrar. Eu fiz um plano ali e eu mostrei a possibilidade. Porque um erro também, Anderson, que às vezes a pessoa quer se arriscar, mas não tem nenhum plano preparado. Eu me preparei ali durante 6 meses e já estava na minha cabeça a ideia, vou oferecer meu serviço, vou pedir demissão para eles de trabalhar ali como advogado, mas eu vou oferecer um serviço de marketing já para eles, porque eu vejo que é uma dor. Sim. Então, quem sabe, meus primeiros clientes vão ser aqueles que eu me demiti e agora vão me contratar como prestador de serviço com uma empresa. Fantástico, você já estava ali dentro. Entendeu? Já tinha o contato. Aquela relação de confiança já existia, que é o mais difícil no início, né? E a estratégia, porque era mais fácil eu conquistar clientes que já tinham a minha confiança, que eu já tinha a confiança deles, que já sabiam como eu trabalhava, sabiam do meu caráter, porque uma coisa é certa, talento abre portas. A sua expertise abre porta, a sua competência abre porta, mas o caráter mantém a porta aberta. Importante demais. O seu caráter mantém a porta aberta, porque eu vejo muita gente que é contratada pelo talento, pelo conhecimento, mas é demitida pela falta de caráter. Sim. Então eles já conheciam o meu caráter e agora faltava eles conhecer da minha expertise nessa área. Então eu cheguei e ofereci para eles um plano. Olha só, eu posso cuidar do marketing de vocês, isso aqui tá faltando, vocês não têm Instagram, vocês não têm isso aqui, tá. E eu mostrei tudo, fiz uma apresentação. Eles, Ronito, gostei, vou mostrar para todos os sócios. Aí marcou uma reunião, uma tal data, eu fiz toda a apresentação. Aí a estratégia de marketing, gente, tinha muita coisa, como eu estava começando, que eu não sabia fazer. Mas empreendedor é isso, você vai se arriscar. Vai adaptar. Aí que eu falei, eu tenho que fazer 3 ofertas. Então toda estratégia eu criei 3 ofertas lá. E eu apresentei para os advogados, falando, que isso, que a gente vai coçar isso, que não sei o quê. Então, a proposta, tem 3 ofertas para você. A oferta 1, que era o que eu sabia basicamente fazer ali, né? Que eu botei um preço lá, sei lá, não me lembro agora, 3 mil mensal, que não sei o quê. A oferta 2, eu botava um pouco mais caro, tipo 6 mil. E a oferta máxima, eu botava assim, 10 mil, 15 mil por mês. Só que qual é o segredo? Na oferta de 15 mil, eu botava lá site, copy, que não sei o que, botava todo o serviço que eu também não tinha expertise para fazer. Eu só sabia o básico daquilo ali. Mas qual era a sacada que eu vou passar para vocês? Eu falei, no ruim, se eles me contratarem essa de 15 mil mensal, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou contratar pessoas que sabem que vai fazer esse serviço. São os freelas, né? Entendeu? Os freelas. Você tem que ser estratégico, gente. Então, a primeira oferta, graças a Deus, eles fecharam lá um pacote bom. Eu praticamente tripliquei meu salário na época, numa renda mensal. Aí, nessa hora, minha esposa ficou muito feliz. Né? Bateu o palmo e aprovou. Na hora ela queria me matar, a briga, não sei o quê. A discussão a partir dali foi por que você não fez isso antes, né? Isso que acontece. Aí, na hora que eu fui contratado, consegui o segundo, eu tripliquei meu ganho. Ela falou, eu sabia que você ia conseguir. Eu acreditei. Nessas horas, todo mundo acreditou em você. Mas antes você é o louco. Todo mundo é louco até ter resultado. Aí você é um gênio. E aí, nessa hora que eu consegui, eu tinha serviço ali que eu não sabia fazer. Eu falei, cara, e agora? Então, a primeira coisa, as pessoas às vezes estão treinando venda. Eu aprendi uma coisa, vender treina. E eu aprendi isso com os maiores empreendedores, que eles vendiam, Bill Gates e tantos outros, eles vendiam às vezes coisas que eles não tinham, mas eles davam um jeito. E qual é o erro muito do mercado? Eles querem
tá tudo preparado para depois vender. Cara, vende a tua ideia primeiro. Tem até nessas plataformas, no marketing de afiliados, né? Existe um lançamento que é chamado lançamento semente, né? Isso. Que o lançamento semente o cara não tem nada, né? Não tem nada. Tu vende a ideia. Ele vende a ideia, a galera paga pela ideia e depois ele vai entregar o conteúdo. Aí depois você vai entregar. Essa é a melhor estratégia. Então, o que eu fiz? Eu vendi. Quando contrataram e eu vi o dinheiro na minha conta, eu falei, agora tem que me virar, meu filho. Então, o que eu fiz? Comecei a fazer curso, eu ficava de ligar para um, ligar para outro. Eu falei, como é que eu faço não era nem lançamento semente, é o lançamento grão ainda, isso. Né? E ali eu consegui entregar, fiz um serviço bom, aí comecei meus primeiros clientes, aí depois consegui outro cliente, porque a escala começou isso, né? Eu trocava a minha hora pro serviço ali, quando eu praticamente abri uma agência, comecei a pegar mais de um cliente, então começou a ganhar mais ainda. Então, esses foram meus primeiros passos ali do empreendedorismo digital. Pô, show de bola. Bonito, cara, e a sua história é uma história que ela, assim, eu imagino quantas pessoas estão aqui assistindo a gente que deve ter uma história parecida para você, parecida com a sua, primeiro no sentido de estar em um local que não está alinhado com o propósito, isso. E aí gera aquela insatisfação, e aí você tem duas escolhas, que é fazer o que você fez muito bem, cara, tem que planejar, sair, migrar para outra. Ou ficar insatisfeito pelo resto da vida. E eu fui servidor público durante 14 anos. Fiquei muito tempo. E confesso que eu fiquei uns últimos 8 anos insatisfeito. Eu já não tinha mais a menor paciência de chegar ali e todo dia fazer a mesma coisa. Querendo sair, né? Exato. No 14º ano eu não resisti, não dava mais, não tinha como continuar ali. E eu já tinha lá de trás, aí minha história lá no início começou com empreendedorismo. Meu pai é português, comerciante e tal, então eu acabei voltando para a minha origem, né? Mas esse tempo de seguir a cultura, de seguir a manada, né? Porque é aquela velha história que eu falei, estudar, passar no concurso público e viver o resto da vida com um salário. Né? Só que o que não contam, né, é que o salário ele tem um teto, né, cara? E aí você ganha 1.000, você está insatisfeito com 1.000, daqui a pouco você ganha 5, está insatisfeito com 5, e por aí vai. Né? E você deu esse passo da fé, né? Esse passo ali de começar uma vida nova, de se lançar no empreendedorismo, preparar ali também esse alicerce da educação financeira. E empreendedor, cara, você precisa entender de finanças, de dinheiro, de investimento. Isso tem que estar aí. De alguma forma você tem que buscar essa informação. Na escola eu sei que você não tem. Tem gente que se forma em economia e é mal educado financeiramente. Né? Sim. Infelizmente as nossas instituições educacionais elas não se preocupam tanto com isso. Elas entregam conteúdo, né, para você ser especialista na área, mas o financeiro fica para trás. E você, graças a Deus, aí migrou para uma área que associou. Agora, essa parte do marketing, você estava no escritório jurídico, tinha se formado em Direito, já estava também na igreja, né? O marketing surgiu como? Como é que foi essa história? Foi construir as suas redes? As coisas acontecem da forma mais simples possível e atinge aquele gatilho. Quem foi um cara que me inspirou em marketing foi o Pedro Superti. Não sei se tu conhece, marketing de diferenciação. E do nada, eu olhando no Instagram lá, e apareceu, live, marketing de diferenciação, vou começar a falar sobre isso. Especialista de mercado. Eu sou grato a ele até hoje. Pedro Superti, se você vê isso aí, um abraço a você agora. Já vou marcar. Mas ele vai chegar nele, tu vai ver só. E aí, eu vendo as lives dele, me apaixonei pro marketing, porque ele falava do marketing, da diferenciação, de como atrair cliente. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Acendeu um gatilho em mim que eu falei, esse é o caminho. Porque eu até então tava perdido e sem saber. Tem que ver com o teu perfil comportamental, tem que ver com o seu propósito. E eu comecei a descobrir sobre isso. Outro que me ajudou muito também foi o Thiago Brunet. Eu via muitas pregações dele sobre isso. Ele era pastor também, porque até então eu era muito religioso. Eu acreditava que estava tudo na Bíblia. E aí eu vi uma pregação do Thiago Brunet. Se você tem problema financeiro, você tem que ter um livro de inteligência financeira. Mas se você está com problema emocional, você tem que ler um livro de inteligência emocional. E aquilo abriu meus olhos, porque ele era pastor também. E eu falei, cara, então eu vou começar a ler. Aí eu comecei a ler sobre negócios e tal. E ali eu fui descobrindo minha paixão por negócios. Porque até então, Anderson, meu sonho era viver só do ministério. Era me entregar e viver para a igreja. Só que eu vi que é uma realidade de muitos que é difícil. É igual jogador. Você quer ser jogador, tu acha que vai ser igual o Neymar. Não é bem assim. Não. E ali, através da pregação de um pastor... funil que lá no finalzinho sai um de 1.000, né, cara? Isso. Aí numa conferência, um pastor falou, cara, por que você não pode ter uma empresa? Por que você não pode ter um negócio e ajudar? Porque, vamos supor que tem uma perseguição aos cristãos e você é só pastor. Tu vai ser morto. Ou então você chega num país para evangelizar, vamos lá, um país muçulmano lá, aí o que você faz da vida? Sou pastor.
não vai entrar. Porque é proibido pregar o evangelho aqui. Agora, se você falar, sou empresário, sou um cara, professor, sei o que, você pode entrar e também pregar o evangelho. Até porque a pregação ela pode estar inserida em tudo, né? Se isso faz parte do seu desejo, se a sua religião, a sua Sim. crença, que você acredita é tão forte a ponto de você querer externar isso, cara, você pode entregar isso de qualquer forma, né? Isso. Pode ser num podcast, pode ser no digital, pode ser no presencial, pode ser através do seu negócio. Isso aí. E ali foi um gatilho que eu falei, cara, então quero trabalhar também. Não quero ser só... Ali abriu meus olhos para abrir um negócio. Sim. E tal. E eu me encontrei com marketing e tal. E eu comecei a estudar sobre isso, comecei a me aplicar sobre isso. E aí veio a pandemia, só confirmou. E graças a Deus, quando veio a pandemia, eu já estava trabalhando lá como agência. E depois eu fui mudando, né? Eu falei, cara, como agência, é muito trabalho, já não estou vendo tanto. Depois eu fui para o marketing de afiliados, onde eu criei um curso ali. E comecei a vender. Só que eu também não me senti bem. Falei, cara, não é isso aqui que ainda bateu. E ali depois eu comecei a ver que eu tinha um dom para estratégias. Porque todo lugar que eu ia, alguém me contava uma demanda, eu chegava e falava, faz isso, 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 isso. Aí a pessoa dava certo. Ó, você faz isso, isso, isso. Aí a pessoa batia milhão, batia não Que sei é o o quê. mais difícil, né, cara? Porque eu tinha essa facilidade, porque eu absorvi tanto conhecimento que eu falei, cara, mas o que eu via no erro das pessoas que me tinham? Às vezes não era uma estratégia personalizada. Cada nicho, cada expert tem uma necessidade diferente do outro. Porque cada um tem uma história, Anderson. Então o que eu costumo falar? Eu criei um método chamado Nexo Lucrativo, que é o quê? Nada praticamente pode dar certo para você até você descobrir o seu nexo lucrativo. O que vem a ser o nexo lucrativo? É a interseção entre quem você é, o que você faz, quem você serve, e aí você cria uma oferta fascinante. Quem você é? Você tem fatos na sua história que ninguém pode copiar. Eu posso copiar seu método, posso copiar teu nome, posso copiar o seu podcast, posso fazer a mesma coisa, tentar falar igual você, mas eu não sou você. Então, ó, levanta seu dedo aí para a tela ali, faz assim. Ó, isso aí. Isso aqui se chama o quê? Que a gente bota lá o dedão na identidade. Digital, concorda? É única. Marketing digital. Sim. E às vezes a gente só liga o digital à internet, mas a gente esquece disso aqui, a sua digital. E o que falta na maioria dos empresários, na maioria dos mentores, na maioria dos experts, na maioria das empresas, é a digital por trás. Então, qual é a digital do Anderson que vai fazer ele ser diferente demais? Que ninguém tem. Pode ter 8 bilhões de pessoas no mundo, só digital é única. Porque Deus te fez única. Então, na sua história, tem que encontrar fatos relevantes que vão te diferenciar da concorrência. E vão te tornar único. Eles não podem copiar a tua história. Cara, fantástico isso. Entendeu? E aí é a primeira parte. Quem você é. Fatos da tua história, suas formações, tudo isso que você está fazendo comigo, pegar. E eu gosto de fazer essa entrevista com todo expert porque eu tenho que descobrir o ouro que está dentro de você, que às vezes você nem sabe. Que tem coisas que são óbvias para você, que você acha que é tão óbvio, que você não vê que tem uma oportunidade de um negócio gigantesco ali. Sim. Porque é óbvio para você, porque você passou por aquilo ali, você estudou aquilo ali, você teve experiências com aquilo ali, e isso pode se tornar um negócio. E ali eu descubro esse ouro, a gente vê, primeira parte, quem você é. Segunda parte, quem você serve. Que aí eu falo, eu nem gosto de falar público-alvo, eu gosto de falar de cliente ideal qualificado. O que é o cliente ideal qualificado? Num mar de gente, num mar de públicos, num mar de uma audiência que eu possa falar, porque tem pessoas que são multipotenciais, como você, eu posso falar disso, posso falar daquilo, posso falar disso aqui. Cara, eu peguei quem você é, eu pego o ouro todo, cara, o ouro. O Anderson pode falar disso, disso e disso. Agora, quem é o cliente ideal qualificado? Por que é importante você definir o cliente ideal qualificado? Porque é ele que vai determinar se você vai ter um negócio ou não. Como assim, Juanito? Vamos lá. O seu cliente ideal qualificado tem que ter 3 coisas. Primeiro, vai ser a primeira vez que eu vou falar isso e ninguém fala isso, tá? Isso aqui, as 2 primeiras você já deve ter ouvido. Privilégio, hein? Primeira mão. Primeira mão. Você que tá entrando aí no agora, volta aí uns 4 minutinhos que você vai pegar isso desde o início, né? Boa, vai ser um corte. Sim. Primeiro, seu cliente ideal qualificado tem que ter uma demanda. Ou seja, ele está procurando por aquela solução ali. Senão... É a dor, né? É a dor. Né? A demanda, ela está procurando. Ela pesquisa no Google. Como fazer meu visto, por exemplo, vou fazer. Sim. Ou seja, sei que tem uma demanda. Segundo ponto, seu cliente ideal qualificado tem que ter dinheiro para pagar pelo seu produto e serviço. Um erro muito grande, às vezes as pessoas falam, tem demanda disso aqui, mas o seu público tem dinheiro para pagar? Não, então não vai ter um negócio. Porque para ter negócio,
Tem muito dinheiro. Esse público tem dinheiro, mas tem demanda, uma alta demanda? Não. Então vai vender pouco e vai acabar o seu negócio. Sim. Então tem que ser os dois. Demanda, uma alta demanda, e o pessoal ter dinheiro para pagar por isso. E aí vem o terceiro ponto que ninguém fala, que é o quê? Ser uma urgência. Que aí você tem que criar. Tem que ser, você pode criar, ou seja, uma dor urgente, que o pessoal tá querendo. Olha só, vou te dar um exemplo mais prático. Quando você está resfriado, você vai no médico? Às vezes na farmácia direto. A maioria das pessoas não vão no médico. Eu resfriado, já sei como fazer, vou lá, pego um remédio, fico bom. Eu só vou no médico quando é o quê? Algo urgente, virou uma pneumonia, alguma coisa está saindo. Então vamos lá, vou pegar outra dor. Você quebrou o braço agora. Aí corre para emergência. Urgente. Sim. Então, se o seu cliente é legal qualificado, tem que ter uma demanda, dinheiro e uma urgência. Uma dor que quebrou o braço. Esse cara vai pagar o que for necessário. Ele quer estancar a dor, né? Entendeu? Então, se você achar esse cliente ideal qualificado, você já tem um negócio ali. Porque o cara que quebrou o braço, ele vai pagar pela cirurgia. E ele vai procurar o cara, porque ele não tem... Imagina, você quebrar o braço, eu quero ver, quero negociar aqui o menor preço e tal. Não, o cara quer resolver a dor. Qual é o primeiro aqui? Vou lá no antes, qual o valor? É esse. Tá bom, vou pagar. Vou dar um jeito para pagar, porque a dor tá alarmante. Então, tem que ter uma urgência também. Então, definiu o seu cliente ideal qualificado, nesse mar de gente, tu vai fazer o quê? Todo o conteúdo estratégico para ele e tal. Depois, você tem que ter o quê? Do seu nexo lucrativo. Quem você é, quem você serve e agora o que você faz. O que você faz na sua habilidade comum, aquilo que é óbvio para você, é tão fácil para você que pode se tornar um negócio. Você às vezes dá conselho de graça. Mas por quê? Por exemplo, se eu quiser pegar o Conversa com o Anderson aqui, ele é especialista nessa questão de vistos. Ele consegue te dar uma aula, mas essa aula poderia ser uma consultoria, poderia ser uma mentoria ou pode ser uma prestação de serviço. Sim. Então, é algo que é tão óbvio para ele, porque foram anos de experiências, que ele sabe todas as nuances do mercado. Cara, se fizer isso aqui, americano é assim, Portugal é assim, tal. Numa conversa com ele, ele me deu uma clareza que eu nunca tive. Mas por quê? É algo que é óbvio para ele, porque ele estudou. E isso pode se tornar um negócio. Então, o que ele faz de tão bem que, cara, diante desses dois, já pode se tornar um negócio. E tem a ver também quando você é tão especialista, às vezes, em alguma coisa, você não consegue enxergar valor naquilo, né? Com certeza, isso acontece. Agora, quem está ouvindo do outro lado... Fica, nossa, que incrível. Recebe ouro, né? E isso é autoridade. Por quê? Isso também acontece por causa do algoritmo do Instagram. Quando você é especialista em algo, gente, você começa a estudar sobre aquilo, o Instagram só vai te integrar isso. Se eu pegar o teu Instagram agora e botar lá na aba pesquisar, ele vai colocar todo explorar de acordo com as tuas necessidades, aquilo que você busca. Porque ele quer que você fique preso ali. A mesma coisa YouTube e tantas outras mais, TikTok. Então, o que acontece? A gente, quando é especialista no assunto, por exemplo, eu sou marketing, aparece muito conteúdo de marketing para mim em vendas. Porque eu pesquiso sobre isso toda hora no Instagram. Aí o que acontece na minha mente? Eu acho que todo mundo sabe sobre isso. Sim. Todo mundo fala sobre marketing. Todo mundo sabe. Cara, isso é óbvio. Porque o Instagram me integra. Só que a maioria das pessoas não sabe 1/3 do que você sabe. Porque elas não têm o mesmo gosto. Elas estão pesquisando sobre outras coisas. Então, depois que você fala uma coisa tão simples, isso aqui, aí a pessoa fica assim, caraca, cara, eu nunca ouvi. Porque a gente tem esse bloqueio, às vezes, de achar, não, mas isso aqui é tão simples, isso aqui é tão fácil para você, que ficou anos ali estudando. Já é especialista. Já é especialista. E isso pode se tornar um negócio. Então, o que você faz? Para aí você criar uma oferta que eu chamo de fascinante. Você vai fazer para a pessoa falar, cara, tem que comprar do Anderson, tem que comprar do Ronito, porque ele sabe. Cara, fantástico. A gente interrompesse aqui já foi uma mentoria. Com certeza. Tem mais, vamos fazer mais. Então, você que está aí, que ainda não está vivendo digital, aprendi mais uma coisa, né? Porque quando a gente fala marketing digital, vem na mente a parte eletrônica, né? Isso, o eletrônico. Que é o erro, esqueci. Agora, a digital da identificação, do personalizado, né? Da minha identidade, realmente isso fica vagando, né? E você foi num supra-sumo, né? Você buscou essa outra visão. Então, fantástico. Amigo, tem aqui material para você estruturar aí um produto fantástico para você. E aqui a gente fala com pessoas de segmentos dos mais variados. Né? Prestadores de serviço, galera que vende produto, galera que vende informação, vende conhecimento. E aí eu te faço uma pergunta. Todo negócio é possível estruturar com essa metodologia?
Sim, vamos lá. Se você está se referindo a transformar o seu conhecimento em produto, sim. Por quê? Primeira premissa que eu quero dizer aqui. É responsabilidade de todo e qualquer empresário educar o seu mercado. Vou repetir. É responsabilidade de todo e qualquer empresário educar o seu mercado. Porque se você não está educando, alguém está. E essa pessoa vai vender mais do que você. Sim. Porque quem educa tem autoridade na cabeça das pessoas. Se eu vejo, por exemplo, vamos supor que eu nunca aprendi sobre visto. E eu começo a ver conteúdo sobre visto com o Anderson toda hora. Quando eu pensar em fazer meu visto, quem vai ser a primeira pessoa que eu vou pensar em contratar? Eu. Ele. Por quê? Ele que me ensinou tudo que eu sei sobre visto. E eu não sabia disso. Então, na minha cabeça, ele é uma autoridade desse assunto. Então, qualquer dúvida que eu tiver, eu vou buscar ele. Então, quem educa está na frente. Só que a questão é que eu vejo, Anderson, que muitos empresários cometem essa gafe, ou às vezes por ignorância, ou às vezes por inocência, por não saber, e acaba fazendo tudo. Tem um empresário que o cara é um especialista tremendo, e ele falou, cara, todo mundo me chama de Madre Teresa de Calcutá, porque eu dou conselho para todo mundo. E ele é um cara que é empresário, que sabe fazer coisas, negócios na China, no exterior, e ele vai dando tudo. Eu falei, cara, isso aí. Aí eu falei com ele, ele falou, sério, pode tornar uma mentoria? Ele não sabia, porque era inocente nesse sentido. E eu falei, cara, o que você sabe vale ouro. Então, eu estava dizendo, todo empresário tem que pensar, falar, cara, isso aqui que eu sei, esses anos de experiência, esse conteúdo que eu tenho, cara, eu posso tornar uma consultoria. Cobrar, dependendo do seu nível de autoridade, do seu conhecimento, 40 mil, 50 mil, 100 mil. Eu posso cobrar 10 mil, 3 mil, para o conselho que para você é óbvio. Sim. Porque, por exemplo, vou pegar o seu nicho, que eu gosto de usar sempre o exemplo do entrevistador. Ele tem uma prestação de serviço, o Anderson tem uma empresa maravilhosa que vai fazer o visto para você. Mas vai ter cliente que, de repente, não vai ter a condição de contratar a sua prestação de serviço ali na hora. Mas aí que você pode vender uma consultoria. Sim. De qualquer forma, você acaba vendendo um serviço. Agora me diz, quantos empresários perdem dinheiro por não ter uma consultoria e uma mentoria? Porque ele só tem prestação de serviço. Aí o cliente vem, eu quero contratar. Não tem esse dinheiro. Tu perde o cliente. Por quê? Você não tem esse dinheiro para fazer prestação de serviço? Eu fazendo para você? Então tá, eu ensino você a fazer. Sim. Que aí pode ser um curso online gravado que a pessoa vai assistir como ela fazer o visto sozinha, ou uma consultoria que você dá uma entrega ali de 1 hora, ou sei lá quantos encontros, vai falar tudo que ela tem que fazer, ou a prestação de serviço. Isso deve bugar a cabeça de muita gente, né? Porque no passado, principalmente, eu acho que antes de todo esse boom da tecnologia, se tinha muito na ideia aquela questão de você não criar concorrentes, né? Isso. E quando você transforma o seu conhecimento num treinamento e você entrega, ou você dá uma mentoria, no passado se tinha muito medo de fazer isso, porque se eu ensinar o que eu estou fazendo, você vai fazer e você vai se tornar o meu concorrente, né? Quando, na verdade, hoje, que a gente vê mentores aí de todas as áreas, de todos os segmentos, de todos os níveis, a gente percebe que o mercado só cresce. Né? Cada vez mais tem consultores, cada vez mais tem coaches, cada vez mais tem mentores, e é um mercado que não esgota. E você vê mentores de mesmo segmento e isso crescendo. Né? E você trouxe uma analogia aí que é fantástico. Eu, por enxergar aquilo que está à minha volta, né, está próximo, que é a questão do algoritmo ficar me entregando o tempo todo, eu tenho uma percepção errada de que aquilo dali todo mundo está vendo, todo mundo sabe, ou que é insignificante, né? Quando, na verdade, a gente está falando só no Brasil de 220 milhões de pessoas, cara. Talvez aí, vamos dizer que metade disso hoje tenha condições de comprar alguma coisa. A gente está falando de 110 milhões de pessoas. Se cada um de nós aqui puder, eu e você que está aí nos assistindo, o Juanito aqui, pudéssemos vender para 1% desse número, cara, era dinheiro que estaria entrando para quase ser impossível de utilizar, né? Cara, é fantástico essa a sua forma de ver, né, de transformar esse conhecimento num produto, ou numa consultoria, ou numa mentoria. E para quem está assistindo hoje a gente aqui, de repente não sabe ainda se aquele vende um produto, que no meu caso, você fez uma analogia fantástica. Eu vendo ali uma prestação de serviço, que um dos serviços é a emissão assessoria para a emissão do visto americano, e eu posso também vender uma consultoria.
Como que a pessoa que está aqui nos assistindo hoje, ela pode identificar no seu portfólio ali de produto que ela tem e se ela pode ou não transformar isso numa mentoria? Estou te botando no fogo agora. Não, né? vamos lá. Então, lembra daquela questão da demanda? Tu tem Sim. demanda, a pessoa tem dinheiro para pagar, ou às vezes não tem dinheiro, mas ela tem demanda para aquilo ali, mas de repente não tem o dinheiro para pagar a prestação de serviço. Sim. Mas ela pode ter uma demanda para comprar um curso online, pode comprar alguma outra coisa. Porque eu falo que você tem que ter uma trilha de produtos. Eu não gosto de falar esteira de produtos. Eu falo com uma trilha de produtos porque remete a um caminho. Então, para cada etapa da jornada do seu cliente, você tem que ter um produto para oferecer. Perfeito. Então, por exemplo, vamos lá. Sei lá, qualquer nicho aí, do marketing, vamos supor. O marketing, o cara quer saber da mentoria. Eu tenho que ter um produto aqui de mentoria. Ah, mas eu sou iniciante, eu não sei como fazer mentoria não é para mim. Eu tenho um curso aqui de afiliado. Ah, mas eu quero saber como fazer livros, e-books. Eu tenho outro produto aqui. Então, na minha trilha de produtos, para cada jornada do meu cliente, eu vou ter um produto para oferecer para ele. Então, na minha prestação de serviço, eu tenho várias demandas ali. Mas nessa demanda de serviços que eu tenho, que são várias, o que meu cliente procura que de repente eu não tenho um produto para oferecer para ele agora que eu poderia criar? Que poderia ser a consultoria. Que de repente o cara só quer saber como fazer. Que, com certeza, na sua lista de clientes vem muitos curiosos. Tem, o tempo todo. E aí você chega lá, porque quem educa sai na frente. Você fala, ó, tem vídeos aí de informativos, você pode ver bagunçado, eu posso organizar tudo isso para você de forma personalizada numa consultoria. Então, se você tem esse conhecimento e a pessoa está apta para aprender, já é um produto que você pode vender. Fantástico. Essa semana aconteceu isso comigo. Eu fui dando corda, até porque era um caso que eu não tinha passado ainda por isso. Um camarada foi para os Estados Unidos, né? Até um fato interessante, ficou lá durante 3 meses, tem uma família lá, só que ele foi com visto de turismo, estourou o visto de turismo. Ao invés de voltar ao Brasil, o que ele fez? Ele pediu asilo. E asilo é uma coisa que você pede quando você está quando acontece algo, Sim. geralmente político, Isso, né, contra perseguição. você, uma perseguição e tal. E ele estava lá e pediu asilo. Cara, eu achei aquilo tão diferente, né, que eu fui esticando, mas eu acabei dando uma consultoria para ele. Ou Aí, seja, de graça. podia ter vendido De graça. isso, né? Exatamente. E é isso que a maioria dos empresários comete de gafe. Porque fica assim, dando consultoria de graça. E o que é melhor? Você dar uma consultoria de graça ou cobrar para aquilo que você sabe receber? Sim. Entendeu? E aí você falou uma coisa interessante também, que tem um preconceito. Ah, se eu ficar dando conselho... Quem educa sai na frente. Quem educa se coloca como autoridade. Quando você não educa seu mercado, você está como prestador de serviço. Quando você educa o seu mercado, você já sobe o nível. Você não é mais um prestador de serviço. Você é um cara agora que educa o teu mercado. Você é uma autoridade maior. Você torna ali um influenciador. Um influenciador do mercado. Ou seja, pode abrir concorrências? Pode, mas você já está em outro patamar. Porque você é o cara que educa os outros. Sim. E às vezes, como todo mundo sabe, tem pessoas que sabem menos que você, tem menos experiência que você no ramo, mas estão vendendo muito mais porque eles estão educando o mercado. Coisa que você, empresário, às vezes tem um conhecimento, tem autoridade, tem experiência e não faz porque, não, tem preconceito, isso aqui. Aí fica reclamando dos outros. Não, porque esses caras não sabem metade que eu sei, que não sei o quê. Lá, são tudo falastrão, mas estão vendendo pra caramba. Quem tá certo nessa história? Sim. Os caras estão ficando milionários e você tá aí passando perrengue. Não, isso é uma sensação terrível, né, cara? Terrível. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que está nos escutando, assistindo hoje aqui, que com certeza já passou por isso. Com certeza. É experiente, tem uma vida aí, de repente, de anos na área de autoridade. Atuação, né? E vê outros ali que acabaram que começou de chegar, agora. Né? Acabaram de chegar, às vezes está em formação ainda e ganhando horrores, né? Mas com mérito. E adolescentes ali, com 19 anos, batendo 1 milhão. Então a questão é, quando é que você vai tomar vergonha na cara e fazer o teu, entendeu? Pô, vou tomar vergonha na cara, Unito, porque ou você vai ficar reclamando que o mercado tá prostituído, que não sei o quê, que agora é guru, que os coaches, que não sei o quê, e vai ficar sem ganhar dinheiro, ou, cara, você aproveita a maré e fala, vou entrar nesse mercado. Aí entra a história da autorresponsabilidade, né? A gente tem um hábito também ruim aqui no Brasil, que é de terceirizar os problemas, de terceirizar as derrotas, né? Culpa do outro. Sempre o que acontece comigo é culpa de alguém, é do governo, é da família, enfim. A gente não tem a questão da autorresponsabilidade, né? De olhar para dentro e falar, pô, mas eu não aprendi igual ele. Ele chegou agora, eu tô há 15 anos aqui nessa parada, mas ele chegou agora e
lançou o produto dele na minha frente, né? Então, e agora com a garotada aí, com a inteligência artificial chegando, né? Que você se torna aí com alguns cliques um especialista numa área, né? Você cria um produto, você cria alguma coisa, né? Cada vez mais a gente tem que correr, né? Tem que ter o senso de urgência e fazer, né? E posso te falar antes, eu já cometi essa gafe também. Tô falando aqui porque eu já fui esse cara que ficava criticando os outros. Não, porque o fulano, isso aqui... Eu falei, cara, tá bom, e aí? O que você tá fazendo pra mudar isso? Vai ficar só reclamando? Sim, sim. Então, uma coisa que um dia eu quase desisti do digital, porque eu ficava vendo muito guru, muita gente, eu já caí em golpes assim também. E eu comecei a ficar frustrado com o mercado digital, com vários aí nomes famosos, que eu tava indo pra Alphaville uma vez por mês na época. E ali eu falei, cara, é muita mentira, é muita coisa, isso aí não bate comigo. E aí, às vezes, no telefone, eu tava desmotivado, falei, não quero mais viver do digital, não quero mais trabalhar com isso. Aí um amigo meu foi usado por Deus, né, pra falar comigo, eu falei, cara, é muita mentira e tal, tal, tal. Aí ele falou, mas cara, você tá vendo como você tá errado? Eu, como assim tô errado? Você não vê aí o pessoal? Ele falou, você tá calando a sua verdade, porque os outros estão propagando mentira. Poxa, que forte. Quem tá mais errado? Você vai calar a tua verdade porque os outros estão aí propagando mentira? Tu tá tão errado quanto. Você não pode parar, você tem que pregar a sua verdade, você tem que pregar aquilo que você sabe que é verdade. E aquilo ali foi um estopim para mim. Eu falei, tomar vergonha na cara. Eu falei, não vou abandonar não, vou pregar, vou fazer a minha parte, porque eu sei que vai ter gente que vai se conectar só comigo. Antes, vai ter gente que vai se conectar só contigo, vai ter vários outros empresários, vários outros concorrentes, mas tem gente que vai se conectar com você, com a tua história, com quem você é, com a sua digital, e falar, cara, eu vou ser sempre fiel a ele. E é isso que são erros que as pessoas cometem, que não veem. E eu comecei a rever isso e comecei a possibilitar isso para meus clientes também. Como já tive alguns resultados já muito bons, né, de múltiplos 6 dígitos, porque eu gosto de parar e analisar de forma personalizada a sua digital, quem você é, seu histórico, para a gente criar uma estratégia ali mais simples, rápida e lucrativa para você. Já mudar a tua história. É uma mentoria personalizada. Isso. Até porque tem que entender de verdade do que a pessoa está fazendo, né? Para você poder dar o norte para ela, né? Com certeza. Mais ou menos dessa forma, né? Sim. E como que começa nesse universo? Uma pessoa que está aí, tem lá a sua loja física ainda, e não tem nada no digital... Pô, acabou de assistir o podcast e está aqui com a cabeça pegando fogo. Como é que eu entro nesse mundo? Como é que faz? Perfeito. Primeiro, vou falar para a loja física. Ter uma rede social. Ah, mas eu vejo muito empresário falando assim, mas eu comecei rede social, não trouxe cliente. Meu querido, a maioria dos empresários sobrevive de indicação. Indicação sempre vai ter. Mas a questão é, hoje, as redes sociais são como se fosse a nossa identidade. As pessoas pesquisam, já foi comprovado, vão ver se você está no Google, vão ver se você está no Instagram, eles vão querer ter uma experiência ali para ver como é que funciona o trabalho. Se você não estiver ali, você já está perdendo a passos largos para a concorrência. Porque você tem que mostrar depoimentos, coisas assim do tipo. Então você tem que estar nas redes sociais, para quem é da loja física. Segundo ponto, isso é o mais básico que tem, porque quem não é visto não é lembrado. Consequentemente não é comprado. Não é comprado também. Então, tinha até uma outra frase que agora não me veio à memória, que eu ia falar sobre isso, que agora não é nem mais quem não é visto não é lembrado, tem outra forma também. Mas rede social você tem que ter ali. Segundo ponto, você vê a trilha de produtos que você pode criar devido à demanda que você tem na prestação de serviço que eu posso criar ali. E a sua experiência. Eu posso dar uma consultoria sobre isso? Por exemplo, eu vejo se um empresário tem essa especialidade, uma loja de eletrônicos, mas o cara é eletricista também. Pô, ou se ele não tem, o funcionário dele tem, cara, usa o eletricista ali, o meu funcionário agora vai dar consultoria também aqui. Entendeu? Faz uma coisa ali para o cara dar uma consultoria, o cara nem precisa fazer a prestação de serviço. Mas o funcionário, né, nem empresário, vai criar essa consultoria e vai ganhar o dinheiro. Então tem isso. Agora, como criar isso? O que eu falo? É muito mais prático e fácil e simples você criar uma mentoria ou consultoria porque o conhecimento está todo com você. Diferentemente de um curso online. Porque num curso online eu vou ter que parar, gravar, ter o passo a passo, gravar várias aulas e você não sabe se a pessoa vai assistir. Uma consultoria e mentoria, eu sempre aconselho para empresários porque é o melhor caminho, porque você já tem todo o conhecimento e a pessoa vai ser entregue de acordo com a dúvida dela de uma maneira personalizada. Por exemplo, vou citar o exemplo de visto de novo. Cada um tem uma demanda. Por exemplo, o cara que já tem o visto e quer renovar é uma outra demanda. Numa consultoria você vai saber explicar para ele como faz para renovar. E o cara que é a primeira vez que está fazendo é outra demanda.
Então você vai fazer para ele. Então por que eu falo que consultoria e mentoria é melhor? Porque você entrega de maneira personalizada para a pessoa e você direciona ela ali com base na sua expertise. Apresenta até outras possibilidades, né? Entendeu? Se ele compra um produto único, ele só vai saber daquele produto. Agora, quando você tem uma mentoria, abre a mente, né? Sim, aí eu posso perguntar para você, poxa, e visto para Portugal, como é que é? Qual é a diferença de Portugal para Estados Unidos? Sim. Totalmente diferente. Sim. Só que eu, que não tenho noção nenhuma, não sei disso. E aí você pode falar, cara, consultoria para Portugal eu posso te dar também, pô. Se você quiser, a consultoria para os Estados Unidos Aí é desse jeito. Já é a trilha, né? Aí tu já é uma trilha e aí você já ganha mais caixa ali. Então, a pergunta que eu faço é quanto dinheiro você está deixando na mesa por não ter uma consultoria até hoje ou por ficar dando conselho de graça. Porque aí você dá conselho de graça, o cara vai e contrata a concorrência. Sim. Aí fala assim, pô, valeu então, hein? Aí vai e contrata mais barato. Você ainda vai falar pro concorrente o que você ensinou para ela de graça. Exato. Vai falar, pô, fulano, eu já vi isso muito na advocacia. O cara vem, às vezes, lá no escritório eu botei a obrigação de cobrar honorário, né? Ali pra pessoa, que até hoje estou com eles lá cuidando do marketing comercial deles. A gente conseguiu aumentar lá o lucro. Consulta inicial, né? Já cobrava. Sim, eles não cobravam. A gente botou regra, consulta. Porque as pessoas vinham, pegavam a consultoria deles, aí contratava o sobrinho que estava começando, que não cobraria nada, aí trazia tudo que eles falavam, que eram os advogados experientes, para ele, ó, o advogado lá falou que é para fazer isso, isso, você faz ação aí para mim? Aí perdia muito cliente. Sim. Agora, o que é mais fácil? Você não cobrar pela sua consultoria e se a pessoa for usar, pelo menos tu já recebeu pelo teu conhecimento. Não, fantástico. Isso aí eu aprendi não com a parte do visto, mas dentro lá da empresa a gente tem uma área de trânsito, né? Uhum. Rapaz, com veículo era complicado, cara. A pessoa nem escrevia nada, nem se dava o trabalho de mandar uma mensagem ou um áudio e mandava, por exemplo, ali o CRLV do veículo. Aí, primeiro, você tinha que adivinhar o que ele queria, né? Nossa! A gente, pela experiência, já sabia. Ele quer saber se tem débitos, gerar boleto e tal. E aí eu criei uma respostinha pronta que era o seguinte. Se você quer, por exemplo, gerar o CRLV 2024, ou quer o boleto e tal, clica no número tal. E junto com a sua resposta, manda o Pix de R$100. Isso! Comprovante do Pix ali de R$100. Isso aí. É uma forma assim, brincando, né? Mas na prática a gente fazia isso, diminuiu os curiosos, né? E ao mesmo tempo gerou uma nova arrecadação. Boa. Né? Pelo simples fato de você se posicionar, né? Se colocar ali como um especialista na área. Porque se a pessoa está fazendo uma pergunta, né? Eu imagino que isso, eu acho que é replicável para todas as áreas. Quem faz uma pergunta é porque não tem o conhecimento. Né? E se ela está perguntando para você, ela já está dizendo para você que ela te vê como uma autoridade. Boa, isso aí, pegou. Eu acho que esse é o ponto, né? Com certeza. E você filtra ali também, para não perder tempo. Já dá para tirar uma nota 10? Já pode vender já. Olha só. Porque você tem que filtrar os teus leads ali. Senão você vai ficar só atendendo curioso ali, que perdendo seu tempo. Então, é uma maneira de você filtrar. E como você falou, posicionamento. Você tem que ter posicionamento, você tem que dizer o seu valor. Você não pode deixar o seu cliente dizer qual é o seu valor. Você tem que se posicionar e falar, cara, meu valor é esse. Mas também saber o motivo pelo qual é esse o valor. Porque eu não posso falar, meu valor é 10 mil. Bom, mas por quê? Por causa disso, o diferencial é esse. Porque aí a pessoa vai falar, pô, realmente, vale a pena. Então, quando você é um especialista e você se posiciona, as pessoas veem valor para aquilo ali. E como tornar uma oferta irresistível? A percepção de valor tem que estar maior do que o preço. Que aí se torna uma oferta irresistível. Falar, cara, tá imperdível isso aqui. E aí eu tenho toda uma estratégia ali para a pessoa você converter um lead frio em até 24 horas. Que aí você cria toda uma bonificação, uma coisa ali, ó, se fechar em 24 horas, você tem essa oferta aqui. Se não, vai ser o preço original. Gera um senso de urgência, tem que ter. As pessoas só compram por urgência ou escassez. Entenda isso. Ó, o ser humano só toma postura por urgência ou escassez. E quando eu falo isso também, eu falo também na questão da dor. Ou o ser humano tem que é difícil essa área. Você tem que entender de ser humano. Quando o desejo dela é muito maior do que o que ela está vivendo, aí ela vai comprar de você, ou quando a dor do estado dela é muito maior que ela não consegue ficar naquele estado ali, aí ela vai fazer. Por exemplo, vou citar o seu exemplo aqui. Quando o desejo dela é tão grande de viajar para os Estados Unidos, que ela sempre sonha naquilo ali, que ela não quer perder mais tempo, que ela não aguenta mais, ela quer tirar as férias dela para realizar esse sonho, ela já quer tomar uma postura. Ou a dor dela, vamos supor, ela tá vendo que o governo aqui tá muito ruim, isso aqui tá sendo ameaçada de morte, ou sei lá, alguma coisa aconteceu, perseguição política. Ela quer correr. Já quer sair, que a dor tá muito grande. Então, quando você faz uma oferta assim, a pessoa tá muito mais propensa. Lembra aquele critério que eu falei da urgência? Demanda, dinheiro, urgência. Se o ser humano não tiver... E a venda é você saber lidar com isso.
saber dosar, saber, sem ser 7-1, né, usar isso para falar, cara, porque cada venda que você não faz é uma vida que você não transforma. Cada venda que você não faz é uma vida que você não transforma. É até uma outra forma de você encarar venda. Né? Isso. Porque existe ainda um tabu, né? Um tabu, né? Eu lembro, né, na minha fase na minha infância, a visão que se tinha do vendedor era uma pessoa frustrada que não deu certo em praticamente nada e aí foi virar um vendedor. Isso. Né? Quando na verdade hoje, né, eu acho que com o desenvolvimento da tecnologia e do marketing, cara, vendedor é uma peça fundamental de qualquer engrenagem, né? Vendas é o caminho para a sua liberdade. E pessoas agora, quero falar também um outro conselho para você. Você que tem problema com dinheiro, você tem que quebrar essa crença. Eu tinha essa crença que o Anderson falou de venda. Eu tive que quebrar, ler livros, estudar. Dinheiro. Meu Deus, eu tinha um tabu de dinheiro, de cobrar, ficava sem graça, não sei o quê. Eu não achava que não precisava. Tinha várias crenças erradas. Tive que mudar tudo isso para fazer. Então, duas coisas. Tem alguém aqui a menos de 2 metros da gente que também tem esse problema. Ah, é? Falou comigo, confessou isso comigo ontem. Ah, é? Aí, ó. Medo de vender. Medo de vender não pode. Olha só. Porque dinheiro, eu aprendi 2 verdades que eu quero que vocês, se vocês puderem, anota aí. Dinheiro é um balizador de compromisso. Sim. Se você não cobra, a pessoa não vai se comprometer. Dá conselho de graça, a pessoa vai falar, top, não vai se comprometer. Agora, se pagou, ela vai fazer. Outro ponto, segunda verdade de dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta de justiça. Dinheiro é uma ferramenta de justiça, onde eu entrego uma energia ali e eu vou receber essa ferramenta de justiça para mim, contrapor aquela energia que eu estou entregando. Então, qual é o problema? Quando você está entregando energia demais e recebendo de menos. A balança está errada. Então, você entrega valor demais e, cara, tá tendo aqui... Cara, não vai conseguir, você tem que equilibrar. Cara, eu entrego isso aqui, mas a ferramenta de justiça é isso aqui. E o balizador de compromisso. Porque se você não cobra, as pessoas não vão se comprometer com o resultado. Eu vou usar um exemplo clássico de personal trainer. Vamos supor que você é um personal trainer que vai dar de consultoria de graça à pessoa. Choveu, ela não vai. Tem festa da filha, alguma coisa assim? Não vai. Qualquer coisa que acontecer, ela tô desanimada hoje. Tive uma briga com meu marido. Não vou. Agora, se essa mulher ou esse cara paga R$1.000 por mês, faça chuva, faça sol, não tem final de semana sem ir pra cá. Fazer, entendeu? Então, tipo assim, e geralmente as pessoas que mais vão te dar problema são aquelas que pagam menos. Fantástico. Uma outra pergunta que eu acho que é curiosidade de muita gente. Aqui, por exemplo, na Formakes, a gente trabalha muito com um canal no YouTube e a gente entende que o YouTube, para fazer isso aqui que a gente está fazendo, entregar um conteúdo mais técnico, mais relevante, construir autoridade, é um canal mais estruturado, um canal melhor para isso. E como que o nosso amiga que está nos assistindo aqui pode identificar nesse universo hoje, eu não sei nem mais quantas plataformas são, porque a gente tem TikTok, YouTube, sim. Instagram, Facebook, Kawaii, enfim. Como é que identifica qual é melhor? Para entregar, construiu, identificou ali, transformou o conhecimento num produto, vai entregar isso aonde? O YouTube ainda é o melhor porque é a segunda rede de maior buscador do mundo. Primeiro vem o Google, segundo vem o YouTube. Então o YouTube é melhor. Mas Ou seja, os 2 produtos então da Google ali são os melhores. Sim, são os melhores para busca. Tá. É um lead mais qualificado. A pessoa vai pesquisar sobre aquilo e é uma dor alarmante. A rede social, TikTok, Instagram, coisas do tipo, são mais aquela coisa de entretenimento. Então o que eu falo? Hoje as pessoas querem algo muito... Um exemplo para o podcast bombar. Tem que ter corte. Fazer reels para postar ali. Tanto shorts, né? No YouTube é shorts para botar, porque tem um alcance maior, obviamente. E cortes pequenos. Com a thumbnail, né? Que é aquela capa sim. Meio que uma chamada assim que chame a atenção, que seja contraintuitiva. Acontece muito isso. Cara, os caras que são especialistas em copy são os caras de esporte. Eu não sei se você consegue ver. Tu é vascaíno, né? Não. Flamenguista. Flamenguista, pô, português que é flamenguista. Gente, posso ouvir um amém, um glória a Deus. Português que é flamenguista, muito bom. Vamos lá. Fake news. Olha só. Uma coisa que acontece muito, eu vejo muito esses caras que são eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou ficar com o vascaíno. Deixa quieto. Repórteres autônomos, Flazoe, eu gosto de seguir muito esses caras assim. Amigo vascaíno, eu gosto de você também, tá? Vai ter jogo daqui a pouco, em breve, né? Vamos lá. Aí chega assim, o que eles botam no thumbnail? Eu acho que eles são especialistas. Eles botam assim,
Flamengo vai perder um grande jogador. Aí bota a foto do Gabigol. Aí clica ali só pra ver, só que não é o Gabigol, é outro Tem cara. nada a ver, assim, é outra matéria, né, cara? Mas a chamada, a copy, qual é a estratégia deles? Receber clique, que chama clickbait, né, que se fala assim. Então você tem que ter essas estratégias. Fala, cara, vou fazer uma chamada aqui, mas vou usar o marketing pra colorir um pouco ali, que vai falar, pô, ele falou isso. Que aí choca, a pessoa vai clicar pra ver. Outra coisa também é você usar o quanto você puder de outras redes, melhor. TikTok, para ver qual ali vai dar mais certo. Eu não posso falar assim, a rede mais certa vai dar essa. Por quê? Mas agora, você tem que ter um diferencial seu. Tem a ver também com o que a pessoa está entregando, né? Sim. Se é produto, se é serviço, por exemplo, a faixa etária de quem é o público-alvo, né? Um insight muito bom. Por exemplo, esse aqui é um papo de marketing. O que você faz? Você faz um corte, aí você vai botar lá no Google ou no YouTube. Quais são as perguntas mais coisas de marketing? Ou no YouTube mesmo. Marketing, não sei o que, podcast. Aí você vai ver os títulos lá do concorrência. Aí tu pega um título parecido, só muda uma coisa ali e muda também. Porque se tá dando certo pro cara ali ficar em primeiro, você só tem que seguir o modelo. Perfeito. Não é inventar a roda. Isso tá ali no Google tá já. Tá ali, cara. Se o peixe, pô, tá dando certo, tá dando esse clique pra caramba aqui por causa desse nome aqui. Vou colocar um nome parecido e vou colocar uma capa parecida aqui pra fazer. É a história do simples que tá na cara, né? É o simples. E eu sou muito dessa, Anderson. Eu gosto de sem complexidade. Eu sempre, todos os meus resultados foram sem complexidade. Meu primeiro case de sucesso foi R$90 mil em 2 dias com uma coach top 10 da Febracis. O meu amigo lá de São Paulo estava fazendo o lançamento dela e tal, estava com muita dificuldade de vender. E ela já tinha gastado rios e rios de dinheiro, não estava conseguindo. E ele viu que eu era bom em estratégia e falou, Ronito, cara, quero te trazer para a sociedade aqui para você criar uma estratégia para ela. E aí, qual era o erro? Não sabia o nexo lucrativo dela. Estavam tentando vender o que os outros falavam. Ela estava tentando vender um e-book. Eu fiz uma entrevista com ela, descobri no histórico dela, digital dela, que ela era boa, resultado. Falei, cara, tu é top 10 da Febracis. Topa fazer uma mentoria? Público qualificado, cliente ideal qualificado, coach. Formação em coach é no mínimo R$8 mil para cima. Totalmente, tem demanda e tem dinheiro. E a maioria não consegue viver de coach. Sim. Aí eu já criei uma narrativa para ela. Instituições formam coach. Eu te ensino a viver de coach. Fofo. Porque ela era top 10 de Febracis e uma sessão de coach com ela, no mínimo, era R$25 mil. E ela era vizinha do Paulo Vieira lá em Fortaleza. Caramba. Ela tinha um baita case, várias cases, várias palestras. Falei, vamos criar. Ela não estava vendo isso. Criamos a mentoria dela e na pandemia, isso em plena pandemia, ela ia fazer um evento no Zoom para 2.000 coaches. Aí, em uma semana que eu entrei no projeto, fiz a entrevista com ela, tracei a estratégia, a gente vai vender uma mentoria, o preço vai ser tal, e ela já era muito boa em vendas, se voltar à audiência, e a gente vai chegar lá e você vai dar essa palestra. E não podia vender nessa palestra, queria ter uma estratégia para ela não vender na palestra. Ela só não bateu 6 dígitos ali, porque o Paulo Vieira fez um evento no mesmo dia que dela. Então, que era para ser 2.000 coaches, foi uns 200, 300 coaches. Ela fez o pitch ali e tal, e depois a gente fez uma outra reunião, ela fez o pitch. A gente bateu R$90 mil em 2 dias no orgânico, sem gastar R$1 em tráfego, sem usar Instagram, sem usar nenhuma rede social, só o Zoom e o WhatsApp. Caramba, R$90 mil em 2 dias. R$90 mil em 2 dias. Vendeu R$2 mil para 45 pessoas. Ajuda bastante, 90 uma mentoria mil, em grupo. Uma mentoria em grupo ainda. 45 pessoas num grupo, R$2 mil. Aí deu 90 mil. Se eu fizer o cálculo aí, é isso. Cara, fantástico. Ronito, cara, foi uma mentoria isso aqui, não? Um treinamento, acho que desmistificou também muita coisa, né, que a gente acaba vendo por aí. E eu acho que o mais importante que você traz é essa possibilidade de todo mundo identificar dentro do que já faz hoje uma segunda oportunidade para montar essa trilha aí de produto, né? Parar de pelo menos diminuir, né, o dinheiro que está ficando ali na mesa. Então, com certeza. Amigo, você que está nos assistindo aí, se pegou em algum momento aí do podcast, volta lá do início, tá? O Ronito trouxe aqui uma estratégia fantástica que, se você botar em prática, você já vai ter um resultado. Mas, obviamente, né, se você tiver o Ronito do seu lado, né, para ele poder te ajudar, fazer as perguntas certas, te direcionar, eu tenho certeza que aí você vai decolar. E é possível fazer isso? É possível as pessoas te encontrarem? Sim. Né, você dá essa mentoria? Como é que funciona? Fala pra gente aí. Segue lá meu novo perfil do Instagram, Joanito Santos BR. Vou repetir, Joanito Santos BR. Só botar lá, você vai encontrar meu novo perfil, que eu estou começando do zero um perfil para te mostrar que é possível vender e já estou vendendo mentorias de alto valor ali. Então, na simplicidade está o teu êxito.
E às vezes as pessoas complicam demais com complexidade sem fim. E existe um jeito mais simples, rápido e lucrativo e eu posso te mostrar. Me segue lá e me manda mensagem. Fantástico. Então, Joanito Santos BR. Joanito Santos BR. A gente vai botar aqui embaixo também para você tanto ver e na nossa descrição também para você clicar, acessar, fazer contato com ele. É um cara fantástico, tem transformado a vida das pessoas, não só de quem comprou, mas com essas entregas que nem você está fazendo aqui hoje. Né? Então, te agradeço muito por esse privilégio, né, de ter recebido aqui na primeira mão uma mentoria como essa. Ó, a galera aqui, tá todo mundo querendo ficar rico agora. Cara, ó o Jairo ali, dá para ver um cifrão ali no olho dele, não. Daniel aqui. Não, e eu gosto de você falar uma coisa muito boa, Anderson. Eu falo que uma caixinha de pergunta lá, a pessoa falou, qual foram os seus maiores cases e tal, quem enriqueceu? Eu falo, cara, ser rico é subjetivo. Sim. Que às vezes ser rico para mim, para você, pode ser ganhar liberdade, poder criar teus filhos perto. Porque eu vou muito nessa vibe de ostentação. Eu poderia ostentar, mas eu não gosto disso. Não tem a ver com meus princípios e valores. Então, enriquecer, o que é enriquecer para você? É subjetivo. Para você, de repente, pode ser viajar, pode ser ganhar uma renda extra de 10 mil, para outros pode ser 100 mil, 30 mil. Segundo o IBGE, para você ser rico no país, você só precisa ter uma renda de 28 mil reais mensais. Você já é rico no nosso país. Não é difícil ser rico no Brasil. Se você tiver uma renda acima de 28 mil reais, você já é rico. Então, mas para algumas pessoas aqui, ser rico, de repente, pode ser ganhar 10 mil, pode ser ganhar 15, 20. Então, tem muito a ver também com a subjetividade da pessoa. Não, maravilha. Então, amigo, se você ganha 30 mil, manda 2 mil para cá, porque 28 você já é rico. É mais ou menos por aí, né? Juanito, cara, obrigado. Parabéns aí por todo esse conhecimento que você adquiriu, né, ao longo da sua vida, dessa jornada, esse método aí que facilitou, né, a estruturação das pessoas para também criarem cada um o seu método. Eu vou ter esse privilégio daqui nos próximos dias de a gente tá batendo nosso papo e a gente montar essa trilha aí também. Né? Sei que o Jairo aqui também a gente vai construir o dele. E para você que está aí nos assistindo hoje, cara, volta a rever 1, 2, 3 vezes esse conteúdo. Foi fantástico. A gente vai fazer uns cortes também aqui, seguindo a orientação. A gente vai espalhar isso aí na rede. Eu tenho certeza que, assim como o Juanito, as pessoas que já fizeram a mentoria com ele, eu e você que está aí nos assistindo, a gente tem condições também de transformar a vida de pessoas. Porque eu acho que é isso, né? Não é só vender a mentoria, não é só vender o serviço. Aqui dentro da Formex também, a gente fala muito isso, que a entrega do que a gente faz aqui é a transformação. Né? É transformar a pessoa em autoridades, em celebridades, influentes. Vão ganhar dinheiro? Óbvio que vai ganhar dinheiro, mas ajudar outras pessoas, né? Entregar. E aí tem um princípio, né? Tem os nossos princípios, né? Os valores, o valor cristão, né? O princípio, né? Religioso que está acima de tudo, que a gente sabe que aqui a gente está de passagem, né? Então, quanto mais pessoas a gente puder ajudar, contribuir, é isso que mede, né? O nosso caráter e o nosso valor. E eu parabenizo você porque você tem feito isso diariamente. E como dinheiro e energia, ele está voltando para você. Sim, porque o meu foco é esse, transformar vidas. E ou ajudando pessoas como você outros a transformarem mais vidas, eu vou alcançar muito mais vidas. Então, esse é o meu propósito de vida. E eu estou aqui para ajudar. Maravilha. Juanito, um brinde aí. Prazer, brinde, a honra. Nossa caneca Connect Work. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço. Para você também que está nos assistindo hoje, mais um episódio aí incrível que tivemos aqui no Connect Work. E eu aguardo você na próxima semana. E se você ainda não segue ainda a gente, inscreva-se aqui no canal. Compartilhe o nosso conteúdo aí com mais pessoas. Segue também Joanito Santos BR, que você vai ter aí muito aprendizado para o seu negócio, para a sua vida e também para abençoar pessoas. Um forte abraço e até a próxima semana. Até a próxima, pessoal. Vamos lá.